Olá a todos, meu nome é Renata Riso. Inicialmente gostaria de parabenizar a comissão organizadora do segundo Encontro Técnico Científico dos Hemocentros no Brasil. Isso é muito importante, pensando que a maioria dos nossos hemocentros hoje, ele tem um processo de gestão, um processo de qualidade, onde a segurança e toda a sua gestão estão no nível de excelência. Então, quando eu monto um encontro, discutindo a parte técnica, a parte científica, eu faço com que aqueles hemocentros que ainda estão gatinhando ou que estão em processo de alguma acreditação, de alguma certificação, conheça os melhores processos nacionais. E pensando que hoje nós estamos discutindo isso no Brasil, mas o Brasil ele está entre os melhores mundialmente. Então, pensando que todo esse processo que vai se discutir durante esse encontro consiga agregar não só conhecimento, mas entender o nível que hoje se encontra o nosso trabalho. Então, parabéns a todos que participaram, né, dessa comissão organizadora. Gostaria também de agradecer a Octafarma por ter me convidado para discutir hoje com vocês a validação de processos, garantindo consistência e conformidades. Hoje, se formos pensar em validação de processo, qualquer coisa que a gente faça, existe uma validação, né? Principalmente enquanto aquilo não é nossa rotina. Então, o que que a gente sempre fala? Que a validação, hoje ela está incorporada na nossa vida, seja ela pessoal ou seja ela profissional. E quando a gente fala de validação, nós precisamos entender conceitos. Então, um conceito de validação, né? Conjunto de estudos que comprovam que um processo, equipamento, atividade ou sistema funciona de forma segura e reproduzível. O que que eu quero falar quando eu falo de um processo reproduzível? A partir do momento que você monta um processo de validação, você tem que garantir que aquele seu processo tem a qualidade e tem a responsabilidade que você precisa. Então, quando eu faço uma validação de processo, eu preciso entender qual é o resultado que eu espero e se de acordo com aquele resultado que eu espero, eu alcanço esse resultado. Então, por isso que fala que eu tenho que comprovar através de um estudo, ou seja, através de um experimento, que aquele processo pode, de forma segura, ser reproduzível. E quando a gente fala de produção, a validação do processo é a forma de garantir que os produtos sejam fabricados de acordo com as especificações de qualidade estabelecidas, ou seja, eu tenho um padrão pré-estabelecido, seja uma portaria, seja uma política, um processo ou um procedimento, eu tenho algo estabelecido e que eu garanto que aquela é a melhor forma, a forma mais segura e aquela forma que me apresenta a qualidade que eu espero. Então, quando eu estou falando em reprodução, em produção, eu quero fazer com que isso realmente seja validado. E aí, por que que ela é importante, né? Primeiro, que ela vai comprovar que o processo é seguro e ele pode ser reproduzível. Por quê? Porque quando eu falo validação de processo, eu valido aquele processo e depois ele tem uma temporalidade. Eu não vou ficar validando ele a todo instante, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Qual é a validade dessa validação de processo? Então, eu tenho que, de forma segura, né, de acordo com aquela temporalidade que eu estabeleci, fazer com que aquilo seja reproduzível desde o primeiro. Então, independente que se eu já produzi 5.000, 10.000, 20.000, ele tem que ser igual, de forma segura e de qualidade, de acordo com aquele primeiro onde eu fiz a validação. Depois eu tenho que garantir que o produto final terá a qualidade desejada, ou seja, eu preciso saber o que eu espero para ver qual é o meu resultado. Então, eu pensei de forma segura e eu tenho que garantir qualidade. E um outro item que a gente vai falar muito é que ele permita que o processo seja utilizado repetidamente, ou seja, ele tem que ser reproduzível. Então, mesmo eu posso repetir uma vez ao dia, ou eu posso repetir 100 vezes ao dia, eu posso repetir uma vez ao mês. Esse processo tem que me garantir que ele está de forma segura, que ele está com qualidade e que ele permite que esse processo, de acordo com essa temporalidade que eu estabeleci, ele tenha o mesmo resultado. E quais são as formas de validação de processo? Ela pode ser prospectiva, ela pode ser simultânea
ou ela pode ser retrospectiva. Então, o que quer dizer isso, né? Porque nós precisamos saber que tipo de validação nós vamos fazer. Então, validação prospectiva, ela é feita antes de começar a produção. Exemplo, eu quero instalar um novo software no meu processo de banco de sangue. Ou seja, eu vou validar ele em paralelo com outro, vou montar um processo de validação, vou validar com aquele que eu tinha, ou se eu não tinha nada, eu vou validar com aquele papel que eu tinha como formulário e verificar de forma prospectiva se ele me dá o resultado que eu espero. Isso é antes de eu começar a produção. Ela também pode ser simultânea ou concorrente, ou seja, é feita durante o processo de produção. Vamos pensar que eu estou validando um novo processo de coleta, né? Eu tinha bolsa dupla, estou indo para a bolsa tripla, eu tinha bolsa tripla, estou indo para a bolsa quádrupla, eu tinha quádrupla, tripla com EDTA, eu quero fazer buff coat, eu quero fazer segmental, eu quero fazer filtro inline. Por que que eu não posso fazer em paralelo? Eu não posso coletar duas bolsas de sangue do doador ao mesmo tempo. Então, o que que eu faço? Durante o processo de produção, eu estou validando, né? Então, é simultâneo, ou seja, eu vou lá, vou atender meu doador, vou verificar se essa bolsa que eu estou validando está de acordo com todos os controles de qualidade, ok? Então, eu montei um processo de validação e eu estou estabelecendo de forma simultânea, durante o meu processo, né, de coleta, verificar se aquela bolsa, aquele novo procedimento que eu estou ali, aquele novo produto, ele está sendo validado. Ou retrospectiva. Muitas vezes a gente tem que estabelecer alguns processos retrospectivos. Então, ela é feita onde eu já existe um processo há algum tempo. Então, vamos supor, eu estou revalidando um equipamento, uma centrífuga refrigerada. E aí eu já tenho lá tempo, temperatura e rotação pré-estabelecido. Então, o que que eu faço? Eu vou analisar através dos meus controles de qualidade se aquele tempo, rotação e temperatura, eles continuam em perfeita qualidade, que é o que eu espero. Então, eu estou analisando retrospectivamente. Posso analisar um processo como um todo? Ok. Eu pego o laboratório de Monemato e verifico se todos os meus resultados, até o momento, principalmente doadores de repetição, eles me dão o mesmo resultado ao longo do tempo. Ou seja, eu vou fazer isso retrospectivamente. Então, o que que ele quer dizer? Que depende muito de qual é a forma que você quer fazer essa validação de processo. Às vezes, eu não tinha feito essa validação de processo quando eu implementei, mas eu quero saber, quero montar agora uma validação de processo. Ele pode ser concorrente, como ele pode ser retrospectivo, quando eu não estabeleci lá no meu inicial. Ou, quando eu montar um processo novo, eu posso ser prospectivo, ok? Bom, e quando a gente fala de validação de processo em banco de sangue, o que que a gente precisa pensar, né? Então, hoje é um conjunto de procedimentos que visa garantir a qualidade do sangue, desde a coleta até a transfusão. Claro que hoje não existe mais braço a braço, né? Quanta evolução nós tivemos, né, desde o início da transfusão de sangue. E quantos processos, quantas barreiras de segurança e quantas visões nós temos que ter hoje, né, de políticas, processos, procedimentos, para que a gente consiga garantir a qualidade desse meu produto. Hoje a gente sabe que desde o processo de coleta, quer dizer, um pouco antes do processo de coleta, a nossa validação de processo vem desde o momento da captação. Eu preciso saber como eu faço essa captação, eu preciso saber captar, eu preciso saber quem é o candidato à doação que eu estou colocando dentro do meu serviço de hemoterapia para verificar toda aquela qualidade. Então, o processo de validação ele inicia-se na hora que eu estou selecionando esses candidatos à doação durante a captação. E aí eu penso nessa validação de processo, ou seja, ela é a parte fundamental nesse ciclo do sangue. Por quê? Porque eu avalio por meio de análise de controle de qualidades periódicos se o meu processo de trabalho ele está garantido ou não. O controle de qualidade ele é sempre primordial, né? Então, por isso que a gente avalia controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, o controle de qualidade dentro do seu processo de trabalho. Então, ele é primordial hoje para que eu consiga garantir essa qualidade. E aí, vamos pensar nas validações do banco de sangue, né? Claro que aqui nós estamos discutindo só uma parte do banco de sangue, mas aqui eu estou discutindo o quê?
a produção do hemocomponente, a coleta do sangue total e a produção desse hemocomponente. E como que é esse fluxo, né? Tudo inicia-se lá no cadastro, quando eu tenho um candidato à doação. Esse candidato à doação, ele passa pelo cadastro, do cadastro para pré-triagem, pré-triagem, triagem, coleta. Coleta, às vezes pode acontecer uma reação pós-doação, mas quando eu estou validando esse processo, eu preciso pensar nisso também, como acontecerão os registros, como eu tenho que avaliar os controles. Esse sangue total, esse hemocomponente produzido, vai para o processamento. Lá eu tenho o recebimento do sangue total, a pesagem e a centrifugação, o congelamento, o armazenamento, a liberação e a distribuição desse hemocomponente. Então, quando a gente fala nesse ciclo, eu tenho que pensar em toda a segurança. Claro que nós estamos falando, quando a gente fala de processo de banco de sangue, eu tenho que pensar desde a coleta até a transfusão. Aqui é só uma parte do processo, então, como se a gente estivesse validando o sangue total e a produção e distribuição do hemocomponente. E quando eu falo em validação, né, de processo, o que que eu não posso esquecer e que tem que ser incluído sempre, né? Um processo pré-validação e um processo pós-validação. No processo pré-validação, eu tenho que avaliar qualificação dos meus equipamentos, ou seja, aqui entra manutenção preventiva, qualificação, calibração. Eu estou validando um processo, então eu tenho que avaliar se todos aqueles equipamentos que eu vou utilizar, hoje, eles garantem a segurança e essa qualidade. Eu tenho que analisar a instalação, ou seja, é um fluxo contínuo? Não é? É um fluxo confuso? Eu preciso avaliar toda aquela minha instalação, né? Eu tenho um posto de coleta com o processamento, ou ali é só o posto de coleta, o processamento é externo, eu vou precisar verificar transporte, vou precisar verificar logística, então por isso que a gente tem que analisar. Calibração também dos instrumentos de medição, pensando que equipamentos, né, nesse processo do sangue total, eu estou preocupada com os meus homogeneizadores, com as minhas centrífugas, com as minhas balanças, mas também tem os instrumentos. Exemplo, o termômetro. Termômetro é um instrumento de medição e que hoje ele é necessário para esse processo de validação. E a descrição desse processo, ou seja, eu preciso descrever o que eu espero desse processo para depois avaliar se esse resultado foi de acordo com o que eu esperei. E pensando no pós-avaliação, eu tenho todo o protocolo e relatório dessa validação. Sempre vai surgir um relatório, ou seja, a partir do momento que eu analiso, né, um fluxo, ou que eu analiso um produto, eu tenho que verificar qual foi o resultado que eu encontrei desse produto. Primeiro eu tenho o que eu espero e depois eu tenho esse resultado. Por isso que surge esse relatório de validação. Eu preciso avaliar se todos os procedimentos que foram estabelecidos, eles foram executados da forma como eu desejei, se não houve nenhum viés, se não houve nenhuma quebra desse processo, porque normalmente quando eu estou montando essa validação de processo, na pré-validação, pode acontecer que eu tenha uma ideia dessa validação e que durante a validação eu tenha que mudar meu fluxo, tá? Isso não é engessado, mas você tem que justificar qual foi o motivo dessa mudança de fluxo. Ou você verificou que seu procedimento não estava atualizado. Então, uma das suas ações pós a validação é que você vai ter que revisar esse procedimento. Claro que você também tem que pensar no treinamento dos seus operadores, ou seja, todas as pessoas que participam desse processo de validação, elas têm que estar orientadas e elas têm que ter conhecimento e elas têm que ter experiência. Ou seja, eu tenho que ter qualificação de todas aquelas pessoas que estarão nesse processo de validação. E eu tenho que monitorar todo esse processo, o passo a passo. Tem que ter um dono para que faça toda essa validação. Porque é aquele velho ditado que diz que quando eu tenho dois donos, o cachorro morre de fome, na validação do processo é a mesma coisa. Quando eu estou monitorando todo esse processo, eu tenho que ter um responsável para que ele avalie, desde o início até o final, quais foram os passos que foram dados, os resultados que foram encontrados e se foi de acordo com o que eu desejava. Quando a gente está montando, né, um processo de validação, eu penso numa gestão, né? Então a gente tem que pensar macro. Primeiro, tem que ter um plano mestre dessa validação.
É aí que a gente coloca, olha, eu vou validar o meu processo de post-coleta, eu vou validar o meu processamento, eu vou validar meu laboratório de Munemata, eu vou validar meu laboratório de sorologia, eu vou validar meu laboratório de NAT. Qual é a periodicidade? Então, nesse plano mestre, eu coloco o tipo e coloco periodicidade. Nesse plano mestre, eu tenho que colocar também equipamentos. Então, sei lá, uma vez por ano eu vou validar minha centrífuga refrigerada. A cada 6 meses eu vou validar os meus homogeneizadores. A cada 2 anos eu vou validar a minha cadeia de frio. Então, eu preciso estabelecer esse processo. Então, por tipo e periodicidade. E montar um plano mestre dessa validação. Durante esse plano mestre, você vai incorporando outras validações, porque você pode mudar, né, alguns equipamentos, você pode mudar alguns processos, você pode mudar as técnicas operacionais dentro do seu laboratório, então você vai acrescentando. Pensando em qualificação de equipamentos e materiais também, porque nesse processo de validação não é só o macro, tá? Às vezes tem que ser individual. Eu tenho uma centrífuga, então quando eu vou validar equipamento, são todos os equipamentos. Eu não posso validar um equipamento e não validar outro. Cada equipamento tem que ser validado. Eu vou validar material, eu preciso verificar os tipos de materiais e eu tenho que validar todos os materiais. E colocar também nessa sua gestão, quais são os seus critérios de aceitação. Que momento você aceita 100%, em que momento você aceita 90%. Então, todos esses critérios também têm que ser bem estabelecidos antes de você montar o seu processo de validação, tá? Isso é uma gestão. E aí vem as etapas do protocolo de validação. Nas etapas do protocolo de validação, então, nós vamos montar um protocolo de validação agora. Primeiro, eu tenho que colocar assim: qual é o objetivo que eu espero, né? Então, eu espero que eu tenha rastreabilidade total do meu doador, desde o momento do cadastro até a liberação do seu hemocomponente, e que eu possa garantir que, numa necessidade, eu saiba todos, todas as pessoas que se envolveram com aquele doador, todos os materiais que foram utilizados para aquele determinado doador, todos os equipamentos que foram utilizados, e aí esses equipamentos estão rastreáveis, calibrados, manutenção e qualificação. Eu vou saber em que etapa que ele passou, ou seja, qual foi o tempo dele, quanto tempo foi no cadastro, quanto tempo na pré-triagem, triagem, coleta, doação e assim sucessivamente. Então, eu estabeleci todo esse processo. E aí eu vou colocar as informações que eu quero com relação à amostra. Eu estou selecionando, estou avaliando o doador? Eu estou avaliando o sangue total? Eu estou avaliando um hemocomponente? Estou avaliando um produto? Estou avaliando um processo? Então, eu vou estabelecer lá. Qual o método que eu vou utilizar? Eu tenho já um procedimento estabelecido para isso? Eu vou utilizar o que o meu fornecedor passou de informação, a bula desse fornecedor, um guia desse fornecedor? Quais são os métodos que eu vou utilizar? Vou lá e vou descrever. Pode ser que o método seja até de um benchmark de outro hemocentro e que eu quero verificar a reprodutividade com relação àquela determinada informação, aquele determinado processo. Vou descrever lá. Quais são os equipamentos que estão sendo utilizados nesse protocolo de validação? Se eu estou validando meu processo de doação, aqui eu tenho que colocar todos os equipamentos que foram utilizados na pré-triagem, equipamentos e instrumentos, todos os equipamentos que foram utilizados na coleta, todos os equipamentos que foram utilizados no processamento. Então, eu tenho que identificar. Aqui eu coloco modelo, marca, patrimônio ou aquela identificação unívoca, porque eu tenho que entender que, a hora que eu for rastrear esse equipamento que foi envolvido, você tem que me garantir que ele passou por qualificação, por validação, por manutenção preventiva e por calibração, tá? Qual é o seu tempo de validação? Aqui nesse tempo de validação, eu vou colocar, vai ser em um dia, vai ser em um mês, vai ser em 6 meses. Eu coloco lá qual é o meu tempo de validação. Tenho que monitorar todo esse processo durante esse tempo que eu estabeleci. Aqui eu só estou montando, planejando um protocolo de validação, ok? Quais são meus critérios de aceitação? Como ele tem que estar para que ele esteja validado? Então, se eu estou lá pensando no meu processo de doação, quanto tempo o doador tem que permanecer na instituição para que esse processo seja validado?
Quais são os critérios para que esse doador passe por todos os processos, que eu consiga rastreá-lo em todos os processos, que não tenha falha, para que eu consiga aceitá-lo? Eu tenho que descrever lá. Olha, não posso encontrar não conformidades durante o processo desses doadores. É, meu critério de aceitação é 100% do atendimento ao doador, é 100% desse hemocomponente, com garantia e confiabilidade. Então, eu descrevo lá. Após isso, eu tenho os meus resultados que foram encontrados. E aí sim eu tenho a conclusão. Lembra que eu falei que eu vou o pós-validação? Tem lá os nossos relatórios, tem lá os nossos resultados. Aqui eu vou analisar todos os resultados. Por isso que durante o processo de validação, eu tenho que estar escrevendo tudo o que acontece. Todas as exceções também, como eu tinha dito anteriormente, às vezes eu estou avaliando um processo e aí eu observo que aquele meu procedimento estava desatualizado. Posso também observar que aquele meu colaborador está mal orientado, que eu tenho que orientar. Então, durante esse protocolo, processo de validação, eu preciso analisar o passo a passo. E aí que eu vou verificar se realmente aquele meu colaborador está qualificado, se aquele meu material é adequado, se aquele meu equipamento é o que é necessário, se ele tem a qualidade que eu espero. Então, eu tenho que descrever tudo isso, ok? Bom, e pensando num protocolo de validação, na montagem desse protocolo, eu tenho que entender que, a partir do momento que eu montei essas etapas, o procedimento profissional está atualizado, tá? Então, eu preciso analisar. Pode acontecer durante o processo, eu verificar que eu preciso revisar? Pode. Mas, inicialmente, quando eu estou montando as etapas, eu tenho que garantir que aquilo dali está validado. Se eu já avaliei que há necessidade de revisão desse procedimento, eu refiso antes de validar o meu processo, tá? Que os funcionários estejam treinados e capacitados, ou seja, se ele está ali no dia a dia e que ele já executa esse processo, ele tem que estar qualificado. Durante o processo, pode acontecer de eu ver que eu preciso melhorar o treinamento? Sim, mas primeiro, durante o processo, eu preciso garantir que ele esteja qualificado. Por quê? Porque ele já faz isso no dia a dia. Então, eu acredito que ele esteja qualificado. Os equipamentos também têm que estar calibrados e validados, como eu estava dizendo anteriormente. Nós vamos bater muito na tecla de equipamento, funcionário, procedimento. Por quê? Porque se eu estou fazendo um protocolo de validação, tudo isso basicamente já deveria estar montado, certo? Claro, se for algo novo, automaticamente eu posso ter que elaborar um procedimento, então vai vir com uma orientação, com guia do meu fornecedor. Os funcionários estão sendo orientados durante o processo, mas o equipamento já tem que estar validado e calibrado, ok? E lembrando que eu sempre, dentro do processo de validação, eu tenho que ter meus planos de contingência. Eu já não tenho plano de contingência hoje em todos os meus processos, eu não tenho que ter um plano de contingência. Então, aqui também tem o plano de contingência e que eu tenho que validar. Quando eu estou pensando em equipamento, seja ele o que eu uso dia a dia, ou seja ele que seja o plano de contingência, na validação eu tenho que validar os dois. Pensando que esse de plano de contingência, ele pode entrar no seu processo de trabalho a qualquer momento. Você pode não ter um registro dele inicial, mas ele já tem que ter passado por um processo de validação. Todos os equipamentos têm que ser validados, tá? Quando eu falo validação de processo, eu estou dizendo que o processo como um todo está sendo validado. Quando eu estou falando de validação de equipamento, são todos os equipamentos que têm que ser validados. Bom, e aí nós começamos o nosso processo de validação. Então, a validação, ela inicia-se onde? Né? Dentro do posto de coleta, no cadastro. Então, o cadastro, ele tem que ter a responsabilidade de uma conferência de documento oficial com foto. Esse documento oficial com foto que garante que aquela pessoa realmente é aquela pessoa. Então, por isso que a gente pede que esse documento oficial com foto tenha uma foto recente, a gente não pode mais aceitar, e hoje em dia você nem aceita com mais de 5 anos, né? Então, eu preciso identificá-lo e eu tenho que pensar que todos os meus sistemas têm que ter as minhas barreiras de segurança. O que seriam esses bloqueios de barreira de segurança? A partir do momento que ele já
passou pela instituição e ele pode ter uma sorologia alterada, eu tenho que ter um bloqueio desse no sistema. Então, nós temos que fazer algumas perguntinhas só para a gente garantir que se nosso processo está funcionando, né? Já que eu estou fazendo uma validação de processo. Existe o cuidado da análise de homônimo no cadastro? Pensando que, por isso que a gente pede esse documento e a gente tem que analisar todos os dados desse documento. Eu posso ter vários José da Silva, eu posso ter Maria José da Silva. Então, ela não pode só falar o nome, por isso que eu preciso pedir esse documento. Existe a possibilidade de um doador com sorologia alterada ser liberado? Pensando sempre em coleta externa. Quando você está validando um processo, você não pode pensar somente no posto de coleta interna. Na sua coleta externa tem esse risco? Se eu estou validando um processo dentro do cadastro, eu preciso garantir que essa barreira de segurança existe. Outra pergunta: houve conferência do endereço e telefone? Por que que eu preciso pensar nisso? Pensar numa retrovigilância. A hora que eu preciso acionar esse doador, e aí eu não consigo, o telefone dele está desatualizado, o endereço dele está desatualizado. Pode acontecer dele ter mudado depois dele ter vindo até o hemocentro, até o seu serviço de hemoterapia? Pode, mas se ele vier, o cadastro tem que garantir que ele conferiu todos os dados que são necessários de rastreabilidade desse doador. Bom, aí nós vamos para pré-triagem. Quando a gente avalia a pré-triagem, nós precisamos garantir que os sinais vitais e todos os registros estejam conformes. Pensando em todos os sinais vitais daquele determinado candidato à doação, então, se ele tiver algum resultado alterado, eu tenho que ter um processo onde me garante que eu consiga repetir ou que eu consiga informar o triador com relação àquele sinal vital alterado, e aí eu consigo rastrear tudo isso tem que ter registro, seja ele manual ou seja ele informatizado. Então, vem aqui sempre aquelas perguntinhas, né? O seu termômetro está calibrado? Pensando no termômetro, nós temos que pensar na época do Covid, porque a temperatura foi crucial para a gente entender se aquela pessoa poderia estar com Covid ou não. Hoje, a gente avalia, né, essa temperatura, que é algo necessário, até porque, uma vez que você esteja febril, você pode ter um processo infeccioso. E se eu quero garantir também a segurança do meu paciente e do meu doador, o termômetro é algo imprescindível. E muitas vezes a gente verifica que o termômetro é um dos instrumentos que não está calibrado dentro do posto de coleta. Outra pergunta: os equipamentos utilizados para o teste de hematócrito e hemoglobina têm validação diária? Pensando que eu tenho que validar, porque ele normalmente ele avalia uma amostra. Então eu preciso verificar se aquela minha validação diária, ela foi seguida. Por quê? Porque aquele material que é utilizado para validação, ele também tem que ser armazenado em uma temperatura adequada. Então eu preciso garantir que aquilo esteja validado diariamente, né? Seja ele um termosensível, seja ele através de uma amostra. Então, eu preciso garantir isso, tá? Por quê, gente? Porque a pré-triagem é um processo de barreira de segurança para o doador e para o paciente primordial dentro do banco de sangue. E aí eu vou para a minha triagem clínica. É lá onde a gente faz toda a anamnese. E dos fatores importantes durante essa anamnese é verificar os documentos externos. O que que a gente quer dizer com isso? Eu tenho lá um procedimento, esse procedimento ele tem que estar, no mínimo, de acordo com a Portaria de Consolidação 5, que hoje é o que rege, é uma norma que nos rege, né, dentro do banco de sangue, e acrescentar algo que seja necessário de acordo com os padrões de qualidade, né, que você tenha. Então, se você tem lá a ABB, você vai de acordo com o padrão da ABB. Então, você vai montar sua anamnese e fazer um questionamento para esse doador. É claro que você vai analisar ele clinicamente, porque você já vê com os resultados dos sinais vitais, automaticamente você vai fazer alguns questionamentos para ele, até porque são necessários durante essa anamnese, e às vezes você tem alguns documentos externos. Quando a gente fala de documentos externos, a gente poderia perguntar: análise de risco externo, a nota técnica da dengue. Hoje, pela nota técnica da dengue, eu tenho que verificar até se você teve relação sexual e se seu parceiro teve dengue, né? Então, eu tenho um risco. Por que que eu estou pensando nisso? Porque hoje a gente não tem sorologia para dengue. Se isso não está na minha rotina do banco de sangue, quando eu estou fazendo uma validação desse processo, eu tenho que analisar
Se lá o triador clínico, ele está orientado com relação a esse documento externo. E ele pode ser temporal. Na época do Covid, quanta temporalidade nós tivemos com relação às barreiras da vacina? Ah, 30 dias. Ah, não, agora 15, depois 7. Ah, você pode liberar, pode não liberar, você bloqueia. Então, esses documentos externos, eles têm que sempre estar paralelos à anamnese. Outra coisa, nós precisamos verificar se tem a segurança dos buscadores de teste. O seu triador clínico, ele está treinado o suficiente para caso alguém seja um buscador de teste, ele consiga minimizar isso, ele consiga interromper, ele consiga bloquear esse candidato à doação naquele exato momento, ou ele consegue descartar essa bolsa, né, por uma análise subjetiva. Ele tem também o voto de autoexclusão, ele consegue fazer essa orientação. E aí você também tem que entender se existe uma orientação quanto ao motivo de rejeição, porque muitas vezes o doador não entende qual é a rejeição. Então eu tenho que ter um triador que consiga fazer todo esse processo de rejeição. E aí eu vou para a coleta, né? Chegando na coleta, eu tenho que fazer uma conferência do doador, né? Quando a gente fala para o doador falar o nome dele, é que eu quero que ele repita o nome, porque o que eu preciso pensar quando eu estou fazendo a validação de processo? Pode chegar um determinado doador lá e você falar, ah, o senhor é o seu João? E tem 2, 3, 4 João ali na sala de espera. Ou você chama um João, levanta o outro João. Então, por isso que eu tenho que ter essa conferência do doador. Em algum serviço de hemoterapia, eu tenho que entregar meu documento para a pessoa que me atendeu no posto de coleta e automaticamente falar o meu nome completo. É isso que ele quer conferir. Se os dados também, porque ele é uma barreira de segurança, se os dados estão corretos de acordo com o que foi feito no cadastro. Então, eu tenho que ter essa conferência do doador, a montagem e conferência do kit da doação, porque é nesse momento que eu monto bolsa, monto as amostras, junto com todo o cadastro dele. Acesse a sepsia, ou seja, acesso no braço direito, acesso do lado esquerdo, faça a sepsia. Fiz uma sepsia, eu deixei, esperei os 30 segundos para a próxima sepsia. Como que é esse processo? A coleta de amostra, como que ela é feita essa coleta de amostra, né? Claro que eu tenho sempre aquela bolsinha auxiliar para fazer a coleta de amostra, mas eu conferi se os tubos estão corretos, eu homogeneizei de forma correta. Volume da bolsa, rastreabilidade, o armazenamento daquela bolsa de sangue total que foi coletada. Então, tudo isso dentro do posto de coleta eu também tenho que observar. E aí vem algumas perguntinhas, né? Você garante que o doador está sendo que você garante o doador que está sendo assim, atendido? Ou seja, você conferiu o nome dele completo, você pediu para ele falar o nome dele completo? Você garante que o kit montado está de acordo com aquele determinado doador? Foi você que montou? Ou, se não foi você que montou, você conferiu essa montagem? Sabe a responsabilidade daquela pessoa que montou e a responsabilidade sua? Você consegue fazer uma rastreabilidade total, seja por lote da bolsa, tubo, o antisséptico que foi utilizado, qual foi o volume de coleta, qual foi o homogeneizador que você utilizou, quais são os funcionários que foram envolvidos em todo esse processo de coleta? E existe uma orientação pós-doação? Lembrando de todas aquelas indisposições, né? Quantas pessoas agora que teve muito processo de dengue, quantas pessoas depois que doaram, que na época a dengue ela era assintomática, e depois de 2, 3 dias ele teve sintoma da dengue, eu orientei ele que se ele tiver algum sintoma diferente, alguma indisposição, que ele tenha que me avisar. Tudo isso é garantido a sua validação de processo. Aí, esse sangue total, ele vem para o processamento, né? Para o laboratório de processamento, ou algumas pessoas ainda chamam de fracionamento. E dentro do fracionamento ou processamento, eu tenho que avaliar o recebimento desse material, né? O recebimento do sangue total. Preciso pesar esse hemocomponente para saber se o volume que foi coletado é o mesmo que eu esteja recebendo. Até para verificar se equipamentos estão calibrados, se o sistema realmente está sistêmico, né, se está funcionando. Aí eu preciso avaliar as centrifugações. De acordo com o tipo de sangue total que eu estou recebendo, eu preciso avaliar quais são as centrifugações, quais são os tipos de centrifugações que serão executadas. Fazer o fracionamento em si, esse fracionamento ele pode ser manual, como ele pode ser automatizado. Dali, eu tenho que verificar quais são os hemocomponentes que serão produzidos. Eu tenho que inspecionar esses hemocomponentes,
Ou seja, preciso verificar coloração de plasma, coloração da plaqueta, se o concentrado de massa está adequado, né? Verificar volumes de todos esses hemocomponentes, até para verificar numa extração automatizada, se não tem descalibração desse sistema automatizado. Então, eu tenho que fazer toda essa inspeção. Depois eu tenho que avaliar se for plasma, o congelamento desse plasma, né? Que é um dos temas de uma aula também nossa, com relação à validação de todo esse processo de congelamento. Mas se for outro tipo de hemocomponente, como ele vai ser armazenado? Então, esse armazenamento vai ser de acordo com o tipo de hemocomponente que foi produzido. E se é um hemocomponente adequado ou não adequado? Porque dependendo do processo, vamos supor, uma hemólise ou uma lipemia muito grande, às vezes eu descarto, tem alguns processamentos que descartam a lipemia logo naquele momento. Então, ele descarta o plasma, não se produz plaqueta, né? Às vezes você está numa produção de PRP, você não produz plaqueta, você já descarta daquela forma. E em muitos casos, tem alguns serviços de hemoterapia que descarta até o concentrado de hemácia. Por quê? Porque ele sabe que é um processo que talvez seja necessário dentro do seu protocolo, que é um descarte imediato. E depois todo esse processo de liberação. Uma vez que esses hemocomponentes estão aguardando os resultados, né, dos laboratórios, da Imunemato, da sorologia, do NAT, automaticamente eu faço o processo de liberação. E dentro desse processo de liberação, eu também tenho que garantir todo o tempo, qualidade, identificação, rastreabilidade, né, dupla checagem em todo esse processo. Então, vem aquelas nossas perguntas, né? Você consegue garantir que a centrifugação está adequada? Por que que nós fazemos essa pergunta? Porque você tem que ter feito já uma validação do processo da sua centrífuga. Pensando que você tem uma periodicidade, porque as centrífugas também envelhecem. Então, automaticamente, eu preciso verificar se ela está na mesma rotação, na mesma velocidade e na mesma temperatura de quando eu iniciei o processo, de quando eu adquiri essa centrífuga. Então, eu tenho que ter uma periodicidade para validação da centrífuga. E aí, essa centrífuga vai entrar no meu processo de validação. O processo de congelamento foi validado? Por que que nós estamos pensando nisso? Porque ele também é crítico, é um componente crítico. Se você não fez uma validação adequada, talvez você acredite que em 2 horas, 2 horas e meia, o seu plasma esteja congelado e ele ainda não esteja congelado. Então, ao invés de você produzir um PFC de 8 horas, você vai produzir de 24 horas. Você consegue garantir que o processo de liberação é rápido e que não existe descongelamento? Pensando em plasma e crio precipitado, eu tenho que fazer rapidez, preciso trabalhar na velocidade. Então, o que que eu preciso montar naquela validação do meu processo? Que eu tenha um tempo que eu garanta que não passou por nenhum descongelamento. Pensando ainda em crio precipitado, eu tenho que diminuir ainda mais o meu tempo, né? Porque o volume ainda é menor. Mas eu preciso pensar na qualidade desse meu produto. E as temperaturas dos seus equipamentos estão adequadas? Pensando no seu armazenamento de não liberado e liberado, você tem que avaliar o seu controle de temperatura, né? De qualquer tipo de equipamento você tem que avaliar. Além, claro, da temperatura ambiente. Pensando que você tem um componente que fica em temperatura ambiente. Então, eu também tenho que me preocupar. Então, pensando em toda essa validação de processo, desde o cadastro até o processamento do sangue, nós precisamos avaliar também o quê, né? Laboratórios. Então, quando eu estou fazendo validação de processo, eu estou fazendo também a validação de todos os laboratórios, seja ele de sorologia, de Imunemato, de NAT. Eu tenho que qualificar os meus fornecedores. Eu estou fazendo uma validação de processo daquele sangue total, mas eu preciso verificar se eu qualifiquei esses meus fornecedores de materiais e de equipamentos de forma correta. Também tem que preocupar com relação ao recebimento e armazenamento desses materiais. Eu estou validando um processo, mas esse meu material ele tem que estar armazenado adequadamente. Alguns até com controle de temperatura. Pensando em bolsa, pensando em tubo, ele tem controle de temperatura. Qualificação dos serviços, aquele que presta meu serviço com relação a transporte, com relação à qualificação de equipamentos, manutenção e calibração, às vezes eu tenho todo esse processo terceirizado. A minha infraestrutura em si, né? Que eu tenha lá meus planos anuais de calibração, manutenção e qualificação térmica. E a gestão de informações, ou seja,
Se eu estou trabalhando software, eu tenho que ter toda aquela confiabilidade com relação ao software. Segurança, validação, backup. Eu tenho que ter um HD externo, né? Com todas essas informações. Eu tenho que ter antivírus. Eu tenho que ter um acesso restrito. Então, tudo isso sempre tem que estar incluso no seu protocolo de validação. E aí voltamos ao nosso tema inicial, né? Então, a validação do processo, como eu consigo garantir consistência e conformidades? A partir de tudo isso que nós acabamos de falar para vocês. Então, eu tenho que garantir essa consistência e conformidade através do quê? De um sistema informatizado que esteja validado e que ele esteja confiável. Que eu precise verificar até tempo de permanência desse meu determinado doador. Quanto tempo leva esse doador durante o processo da doação? Eu não tenho lá um prazo de 15 minutos, né, na minha coleta, até para o meu componente, então eu preciso avaliar também isso. A coleta de sangue total em si, né? Todo aquele processo que a gente estava falando sobre a coleta, desde a identificação do doador até o fechamento, né, desse processo, que é com o término dessa doação e a liberação desse determinado doador. A parte de produção de hemocomponentes, né? O laboratório de processamento. Então, todo esse processo que é feito lá. Congelamento de plasma, o armazenamento de todo esse processo, também é uma validação. E liberação desses hemocomponentes. Só com todo esse processo muito bem estabelecido e validado, é que a gente consegue ter todas as conformidades dentro do meu local de trabalho. Então, voltando ao nosso tema inicial, é assim que eu faço uma validação de processo. E por isso, como eu estava discutindo com vocês, que eu preciso ter dentro dessa validação a periodicidade. E essa validação, ela tem que ser reprodutível. Então, reprodutível. Então, eu consigo fazer uma validação e garantir com qualidade e segurança que aquele determinado processo, que aquele determinado hemocomponente, que aquele determinado doador, ele tenha dentro desse processo que eu consiga reproduzir essa informação ao longo do tempo. Ah, eu posso fazer uma validação de processo uma vez por ano? Pode. Se a sua realidade for aceitável com relação a essa periodicidade, você pode. Ah, eu gostaria de fazer a cada 6 meses. Fica à vontade. Então, essa validação, a periodicidade, quem vai estabelecer são vocês. Mas eu preciso garantir que essa validação esteja com segurança, com validade, com todos os processos muito bem montados, com os equipamentos e materiais que eu estou utilizando já validados, que eu tenha colaboradores que tenham conhecimento em todo esse processo e que eu consiga analisar os resultados e, de acordo com o que eu espero desses resultados, eu consiga alcançá-los. Se eu não conseguir o resultado, eu tenho que fazer uma nova validação. Então, essa validação, ela tem que ter aquele 100% que você esperava. Então, de acordo com o resultado que você colocou lá como critério de aceitação, ele tem que estar o resultado que você espera. E depois você estabelece a periodicidade. Através do quê? Daquele plano anual de validação. Pelo plano anual de validação, você estabelece as periodicidades de processo, de equipamentos e de materiais, com toda a garantia de confiabilidade e reprodutibilidade desse processo que você estabeleceu. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite, parabenizar mais uma vez a comissão organizadora desse evento, e agradecer também a oportunidade de eu estar com vocês. Muito obrigada.